Pode parecer loucura, mas eu vou cravar aqui que Poatan contra John Jones vai acontecer esse ano. E assiste aí que eu vou te contar por quê. Se você não vai conseguir ir pro Rio de Janeiro, ou se você tá no Rio e não vai conseguir ir na arena pra ver as lutas, você pode assistir tudo do conforto da sua casa ou na viagem, aonde você estiver, pelo Wallplay. E eles têm o UFC Fight Pass pelo Wallplay por R$ 24,90 parcelado 12 vezes no cartão, se você fizer o plano anual. Se você quiser melhorar ainda mais sua experiência, você pode assinar por R$ 12 de R$ 89,90 e aí você vai ter a Max, que é a antiga HBO, tem a Paramount, tem todos os jogos da NBA, tem o UFC Fight Pass incluso, tem a Band Sports e conteúdo original da Wallplay também. Gente, vale muito a pena e vocês podem criar 4 perfis, um para cada pessoa da família e acessar simultaneamente em 2 contas ao mesmo tempo. Se você estiver em São Paulo e teu pai estiver no Recife, vocês dois conseguem assistir com essa mesma conta, essa mesma assinatura. Vocês estão acompanhando aí as tuitadas do John Jones, falando da luta com o Poatan e como seria sensacional, um cara que é o GOAT, né, como o John Jones é, contra um cara que provavelmente rouba o título de GOAT dele. E olha, e rouba bem roubado, inclusive, né, campeão de 3 categorias e com uma vitória em cima de John Jones. Não tem o que questionar, o Poatan tem que botar aquele cinturão no chão, falar tchau e ir pras graças como o maior lutador da história. Eu acho que ninguém vai se comparar a ele em esporte nenhum, esporte de combate, né? Se isso acontecer, claro. É uma tarefa fácil, mas nem um pouco fácil. Eu não vou ser irresponsável aqui, eu sou fã do cara, gosto muito dele, mas eu não vou ser irresponsável aqui e falar que vai ganhar, já ganhou, é fácil, não sei o quê. Ele tá lutando, se essa luta acontecer, ele vai lutar contra o GOAT. Não tem cara no MMA com feitos maiores do que o John Jones. Não tem. O cara tá invicto. Fale o que quiser. Eu não considero aquela desqualificação como derrota. Então o cara tá invicto. Cara, é o John Jones. Não tem o que falar. Agora, vamos lá. Agora, eu não vou ser irresponsável de falar que o Poatan ganha, que é uma luta fácil, mas não custa sonhar aqui, né? A gente tem alguns cenários. Primeiro eu quero falar dos cenários para essa luta acontecer. O Poatan tinha dito que o Prochazka seria provavelmente a sua próxima luta. Praticamente despachar o Ankalaev. Cara, vamos dizer, tipo, de repente o Ankalaev vai virar aí o Mohamed Bilal dos meio pesados. Eu vou ficar chateado com isso? Nem um pouco, não tem o menor problema. Agora, uma revanche com o Prochazka é bem legal. Eu acho que é um lutão. O Prochazka venceu o Hakik no UFC 300, então ele já volta com uma moral, ele disse que quer, antes de descer pros médios, esse cara, se ele descer pros médios, ele vai passar o carro nos médios, tá? Agora a gente vai ter que começar, eu preciso que vocês parem, acompanhem comigo aqui, porque a gente vai ter que começar a construir alguns cenários aqui pra vocês entenderem a volta que eu vou dar pra explicar como essa luta do Poatan com o John Jones vai acontecer e vai acontecer antes de qualquer coisa. O John Jones falou que queria lutar com o Stipe primeiro, certo? Falou, eu vou lá, eu faço essa luta com o Stipe e aí eu vou e faço essa luta com o Poatan. Legal. Então pensa assim, Poatan luta com o Prochazka, John Jones luta com o Stipe. Beleza? Não tá beleza. Essa é a maior luta da história. Não tem luta maior. O Poatan hoje é o maior nome do MMA do mundo. No mundo do MMA, esse cara é o cara mais popular, mais temido, o cara a ser batido. É o nome de agora. É o nome do momento. Não tem cara mais quente que ele no cenário hoje. Beleza? Beleza. John Jones já voltou a treinar e vai, teoricamente, estar entrando em camp. Agora pensa o seguinte, a luta com o Prochazka é uma luta fácil pro Poatan? Não, nem um pouco. Inclusive eu até me atrevo a dizer que de todas as lutas, não tô falando da luta com o John Jones, tá? De todas as lutas no meio pesado que o Poatan pode fazer, pra mim, a que mais pode trazer problema pra ele é o Prochazka, por causa do estilo. O cara tem um estilo muito diferente. O mesmo problema que o Poatan traz pra todos os caras, com o estilo dele, que é diferentão, o jeito de socar, o jeito de chutar, o Prochazka traz pra ele. Porque ele é um cara completamente diferente também. A base do cara, o jeito que ele chuta, que ele se movimenta, isso não é uma coisa comum. Então você não consegue treinar por um cara desse.
O fato dele já ter lutado com o Prochazka ajuda, mas é uma luta arriscada. E aí tem o Ankalaev, a gente já falou dessa luta com o Ankalaev, né? O Ankalaev precisa botar o Poatan no chão 5 rounds para vencer essa luta. Aí o que acontece? Um cara de 100 e tantos quilos fazendo grappling por 5 rounds, ele não aguenta. Então é por isso que a gente não vê o cara fazer grappling, tanto grappling. Pode ser que ele aceite, de repente, 1, 2, 3 rounds de porrada e deixe para tentar dominar no quarto e no quinto. Pode ser qualquer coisa. Qualquer estratégia que vocês falarem, ele pode ser. Mas a gente tem que pensar em risco. Então, pensando o seguinte, independente da luta com o Prochazka ou da luta com o Ankalaev, as duas lutas oferecem risco. Poatan, para mim, favorito nas duas. Já ganhou do Jiri uma vez, pode ganhar de novo. Se lutar com o Ankalaev, para mim, ele é favorito, porque eu não acho que o Ankalaev vai conseguir fazer 5 rounds de grappling pra ganhar dele, fora o risco, né? Cara, a gente tem que parar de duvidar do Poatan. Chegou um ponto que a gente tem que parar de duvidar do cara. Não dá. Porra, se você vai ser hater do cara, você vai ser hater sozinho. Olha o que o cara tá fazendo, não dá. A mão encaixou, acabou a luta. Pode falar o que quiser de quem for. Agora, John Jones. O John Jones vai lutar com o Stipe Miocic, certo? A chance do Miocic ganhar essa luta é muito pequena. Mas tem chance. Não tem chance. É o cara que mais defendeu o cinturão dos pesados. Ah, contra o John Jones ele não vai conseguir tirar nada? De repente não vai. O John Jones nos pesados, ele não é o mesmo John Jones de 4 anos atrás nos meio pesados. A gente viu na luta com o Cyril Gane que a trocação dele estava completamente fora de sincronia com o ritmo do cara ali. E aí ele tenta trocar, fica completamente desengonçado, e aí ele vai pra queda, e aí ele termina, mas tudo bem. Agora, numa luta com o Stipe Miocic, o Stipe vai vir esperando isso, ou seja, não vai ser uma tarefa de repente tão fácil, ele vai ter que trocar alguma coisa de porrada com o cara, e de novo, ele tava vindo de um tempo sem lutar, agora ele tá vindo de outro tempo sem lutar por causa da lesão, tá? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, tem risco pro Jones e tem risco pro Poatan. A luta John Jones contra Poatan vai ser a maior luta da história do MMA. Escreve o que eu tô falando. Escreve o que eu tô falando. Mas precisa ser agora. O Poatan se perder ou o John Jones se perder, essa luta não acontece. Ou não acontece com o mesmo hype que vai acontecer agora. O Poatan precisa ser campeão e o John Jones precisa ser campeão. E aí fazer a super luta dos dois. Nenhum dos dois pode estar vindo de derrota. Então, o UFC não vai colocar o John Jones para lutar e não vai colocar o Poatan para lutar antes de fazer essa luta um contra o outro. Essa luta só vende todo esse potencial que ela tem para vender agora que eu digo esse ano. Então eu vou cravar aqui, eu vou falar aqui, eu vou chutar, óbvio, não tenho informação nenhuma, que essa luta vai acontecer em Nova York em novembro desse ano, tá? A gente tá em maio, o Jones vai se preparar por alguns meses, o Poatan vai se preparar para alguns meses, e essa luta vai acontecer esse ano, eu tenho certeza disso. O UFC não vai deixar essa oportunidade passar. É a maior luta a se fazer, vai ser, escreve o que eu tô falando, vai ser um recorde de venda de pay-per-view. A promoção, o próprio John Jones falou, a promoção dessa luta vai ser um negócio maluco. Então, ó, vai dar certo, vai dar boa. Agora, como essa luta vai se sair, eu tô terminando de fazer a minha análise aqui, eu vou fazer um outro vídeo falando como eu acho que vai essa luta. Eu queria pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você não gostou do vídeo, vai lá e clica no não gostei, tá tudo certo também. Comenta alguma coisa, eu leio todos os comentários de vocês, eu respondo quase todos os comentários. Muito obrigado por vocês interagirem aqui, assistirem o vídeo. Valeu, obrigado, bora pra próxima.